for o caso, ele desce com você lá, hein, mano? Se for o caso, pra não te atrasar, ele desce com você. Tá ali no caminhão ali. Começamos a Caiu atrás, né? Eu queria, hoje eu vim pensando em a gente refletir sobre esperança, né? Eu acho que esperança é algo que está sendo muito vinculado ao que os nossos sentidos vem se resumindo muito ao que os nossos sentidos conseguem produzir, e isso é ruim. Nós tivemos um desastre de Brumadinho, em Brumadinho, agora há pouco. Agora, recentemente, essa semana, foi esse incêndio no centro de treinamento do Flamengo. E eu vou percebendo as expectativas, as impressões das pessoas muito aturdidas, conturbadas, sem ter aonde assentar o seu próprio olhar de maneira a digerir esses eventos. Obviamente que não de maneira indiferente, não de maneira implacável, mas com uma sensibilidade que não desnorteie, que não desconfigure, que não vire ao avesso as suas próprias percepções acerca do mundo. E isso tem virado uma espécie de trigger, termo em inglês que significa gatilho, né? Para o deflagramento de várias tendências, de várias propensões já existentes no sujeito, como pânico, depressão, crises de ansiedade. Para imaginar. Pessoas que já vivem tão pressionadas por uma série de coisas no dia a dia, por uma série de fontes estressoras, acachapando o sujeito com dívidas, cobranças, com embate, com perdas de entes queridos de todos os lados, e aí o sujeito liga a televisão e que ele assiste. São esses acontecimentos, boa parte deles, como reflexo do nosso próprio descaso com a vida humana. Porque, em termos naturais, o Brasil ele é um privilegiado. Nós vivemos na meiuca de uma placa tectônica, né? Tem uma fissura no meio. Ele está bem na meiuca dela. Tu não tem um vulcão para detonar, não chega um maremoto aqui, não vem uma tsunami que chega aqui. Cara, nós somos o nosso próprio cataclismo. Todas essas notícias que partem daqui para o mundo têm a ver com a nossa incompetência, sabe? Com a nossa incompetência. Só que no meio disso tudo tem gente boa, tem gente bem intencionada, tem gente que tenta fazer só a sua parte, tem gente que vive como uma andorinha isolada que não é capaz de fazer um verão, mas que carrega a sua honestidade no modo como ela conduz a sua própria vida, e aí, de repente, um mar de lama vem e leva tudo embora. E, de repente, ele está lá dormindo, no clubezinho lá, para no dia seguinte poder partir para casa, lambe tudo de fogo e pronto. Foram incinerados, né? Então, eu creio que eu quero falar, trazer esperança para esse povo. É para esse povo, porque essas denúncias, uma atrás da outra, e com o retorno daquilo que tem a ver com a nossa própria omissão, isso tem que vir à tona, isso tem que saculejar, isso não pode ser omitido, porque de uma certa forma vai ser só dessa maneira que as coisas terão a chance de serem revistas. Mas naquilo em que essas coisas vêm à tona, parece que isso já cai dentro de todo um contexto em relação àqueles que ouvem, e parece não encontrar nenhum porto seguro,
parece não ter nenhuma âncora para dar estabilidade ao navio em meio à tormenta do mar. Então as pessoas, isso vai sendo gatilho para deflagrar uma série de processos disfuncionais dentro do sujeito, que ele não sabe por que ele está passando aquela semana mais cabisbaixo, ele não sabe por que ele está tendo tanta dificuldade para a superação de um determinado luto, que persiste em ficar dolorido e parece que a ferida nunca fecha, né? E isso parece que no inconsciente coletivo vai engravidando toda uma angústia, todo um estado de dor, que vai influenciando o nosso temperamento, que vai subliminarmente alterando o nosso humor, e vai contagiando a nossa maneira de lidar com os outros, deixando a gente mais estressado, menos paciente, mais temperamental, mais cortante. E a gente não sabe necessariamente ao que a gente está reagindo, né? Ao que a gente está reagindo. Ora, qual o contrapeso que a gente coloca nisso daí? Ao que a gente poderia contrabalançar a tudo isso que, caindo na nossa memória, na nossa mente, na nossa percepção, e a gente amealhando esses recados para todas as direções, gente já sentenciando o ano de 2019 pelo fato de ele já ter começado dessa forma como ele está começando, porque quem abraça esse tipo de crença, ora, as coisas podem dar certo para o lado de fora, o olhar já está condicionado a capturar apenas aquilo que seja negativo, porque ele abraçou a crença de que a partir desses acontecimentos, então tudo vai estar fadado a nesse ano ser um tanto quanto tenebroso. E quando isso se estabelece como crença do lado de dentro, a gente se furta a gratidão, a gente afasta a esperança, e a gente começa a diminuir dentro da gente a probabilidade da circulação de tudo aquilo que seja bom para a manutenção de um bom espírito, de uma boa consciência, de uma alma grata. Mas, Felipe, como é que a gente vai estabelecer isso num cenário como esse? É aí que a gente tem que, às vezes, sair um pouco do plano coletivo e começar a refletir no âmbito individual. O problema é que a gente se entrega muito às estatísticas do momento. E a gente não leva em consideração que, para além daquilo que ocorre no coletivo, isso não anula a particularidade de cada história que está em jogo. Nós estávamos antes aqui de a gente começar a gravar, conversando acerca da política, dos políticos, das políticas públicas e de tudo aquilo que tem a ver com a coletividade. Todavia, ainda assim, isso não anula a singularidade da história de cada um. E é nisso em que subjaz a inteligência inescrutável da vida, onde essas duas dimensões, o coletivo e o individual, se interpenetram, interagem entre si, sem todavia anular uma e a outra. Eu acho que esse já é o ponto inicial disso tudo. E eu gostaria de fazer o resgate de uma mensagem que precisa permanecer viva nos nossos corações, a fim de que a nossa alma não caia no turbilhão da grande tribulação que dia após dia consistirá a vida aqui na Terra. Justamente com o tumultuamento dessas informações, desses acontecimentos, entrando nos nossos ouvidos, nas nossas percepções, atravessando a nossa alma e deixando a gente em estado de gemido. Como o que Jesus advertiu lá em Lucas 21, acautelai-vos nos últimos dias, para que o vosso coração
não seja tumultuado, não seja atabalhoado com as consequências da orgia, da bebedeira e das preocupações desse mundo, que vão entorpecendo os nossos sentidos a tal ponto que mais nada cria um contrapeso com esse fluxo dentro da gente. E aí acabou, daí a gente vai eleger o contrapeso disso daí só em medicação psiquiátrica, só ansiolítico, só Rivotril para estabilizar o sujeito. Porque se deixar por conta própria do software da consciência do sujeito, ele entra em colapso. Portanto, o que eu quero compartilhar aqui é a esperança da glória. Isso que é pouco falado, isso que é pouco discutido, isso que é pouco refletido, porque parece que quanto mais desgraça acontece, mais a religião precisa prometer sucesso no tempo presente como estratégia de equilíbrio mental, mas como estratégia de compensação. Mas isso tem se mostrado dia após dia cada vez mais ineficiente para falar e acalmar o coração. Ineficiente. E aí vamos voltar às veredas antigas, né? Vamos voltar ao que sempre foi. E a esperança da glória, que é a âncora que tem o poder de conferir ao sujeito um mínimo de sanidade no mundo que está sendo cada vez mais entorpecido por uma chuva de estímulos capazes de o enlouquecer a médio e longo prazo. Deixar em estado de choque, de tensão. O que a gente encontra nas ruas são verdadeiras panelas de pressão, porque a energia que circula não está tendo para onde escoar. Tá? São verdadeiras baterias, captando energia. O sujeito deita, não consegue dormir porque está energizado, acorda. Aí de repente cai um iogurte da geladeira, extravasa porque está tudo mal distribuído. O modo como a gente debruça a resposta para as coisas já não está devidamente compatível em equivalência com o seu peso e medida, porque está tudo desregulado. Está tudo desregulado porque está sendo escamoteado da nossa consciência, da nossa reflexão, no modo como a gente concebe a nossa própria vida. A esperança da glória. A esperança da glória. Eu quero vos informar, todos nós morreremos. Sabe daqueles rapazinhos lá do CT do Flamengo? Então, todos nós também morreremos. Sabe das vítimas de Brumadinho? Pois então, todos nós aqui também morreremos. Só muda a forma. Todos nós morreremos. E posso falar uma coisa para vocês, e é isso que eu queria compartilhar hoje aqui. Louvado seja Deus por isso. Porque aqui é só um trânsito. É só um trânsito. Aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Nada é perene. Eu gostaria de lembrá-los disso. A gente está chegando num momento em que a gente precisa lembrar disso. Porque uma das coisas que mais condoeram as percepções daqueles que ficaram foram os sonhos interrompidos. Foi a impossibilidade de se dar prosseguimentos a projetos tão nobres, tão lindos, tão almejáveis do ponto de vista da cultura dos homens, quando na verdade eles acessaram a glória que absolutamente nada no mundo presente pode ser equiparado.
Nada, nada. Nem o sucesso que o Neymar adquiriu. Nada. Nada pode ser comparado. Isso porque existe uma fileira de gente que adquiriram tudo aquilo que se possa conceber como sucesso na presente ordem de coisas e se suicidaram lá. Sim, não foram vítimas de Brumadinho, não foram vítimas de um incêndio num centro de treinamento, não foram vítimas de um atentado terrorista. Eles simplesmente chegaram lá e eles mesmos se mataram, porque isso não dá sentido à vida. Nunca deu, nunca deu, nunca deu. Pois então, o convite da esperança é um convite de a gente reorganizar o valor e o peso das coisas que a gente, sem perceber, sutilmente vai se desconectando e entronizando outros objetivos que, porque estão distantes da gente, inacessíveis da gente, então a gente pensa que pelo simples fato de a gente nunca ter provado, aquilo possivelmente seria a única coisa capaz de dar sentido para a minha existência. Mas outros humanos que partilham da mesma espécie, da mesma configuração, chegaram lá e se matam. E se matam por quê? Porque não é lá. Nunca foi. Nunca foi. O que é então, Felipe? Ora, eu não hesito em dizer que o que é o que esses jovenzinhos do centro de treinamento e todas essas vidinhas de Mariana e Brumadinho já estão provando. Eu digo e afirmo isso. Baseado em quê, Felipe? Numa percepção intuitiva, porque agora é osso comunicar essa mensagem para uma geração viciada numa leitura da vida baseada num olhar científico, pós-moderno, onde tudo tem que ser comprovado, onde tudo tem que ser atestado. Isso. Estatístico. E tudo tem que ser estatístico. Mas não, eu não tenho como provar, eu estou entrando no campo da intuição aqui. Eu estou comunicando algo que uma coisa é fato. Tem poder para estabilizar a alma de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. E aí, baseado em quê? É nessa percepção aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5. Palavra de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5 de 2 Coríntios. É uma palavra de esperança que eu gostaria de comunicar. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, esse tabernáculo aqui, ó, que vocês estão vendo, vocês não estão olhando para o Felipe real, vocês estão olhando para uma matriz aqui. Isso aqui é um casulo. Isso é um casulo que tem o seu próprio ciclo. Há 30 anos atrás esse casulo estava de uma forma, e há 30 anos daqui para frente esse casulo vai estar com outra forma, porque ele é dinâmico e ele tende para a morte. Tende, não? Agora esse casulo aqui. Só que esse casulo aqui não é a totalidade de quem eu sou. Não é. Nunca foi. Mas poucos emancipam a sua própria consciência da sensorialidade do qual a consciência ainda está ataviada, inserida nesse casulo aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Isso tudo aqui é metáfora, tá, gente? Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Há continuidade. E veja como que ele se refere. Temos da parte de Deus um edifício. Ele se refere a isso daqui como um tabernáculo, fazendo menção ainda à versão anterior do templo, que era uma coisa muito mais
simples, ele não se refere nem ao templo, madeira, com conjugado e tudo mais. E aí ele refere a condição posterior a um edifício. Né? Então era tabernáculo aqui e a gente tem lá um edifício eterno. Ele tenta abrir para ver se a imaginação acompanha, né? Porque enquanto a gente ficar pensando que a fortuna do Neymar é o melhor que poderia acontecer, eu estava vendo um comentário desse da internet e a pessoa lá destacou, porque o Neymar parece que fez um comentário, aí eu não vou saber se isso é verdade ou não, eu vi lá só, mas querendo ou não reflete uma certa realidade de como a maioria das pessoas cogitam. E o Neymar parece que colocou: eu trocaria toda a fortuna que eu tenho por um metatarso novo. Foi perguntado aqui que ele gostaria de ganhar de presente. Aí ele falou que trocaria qualquer coisa por um metatarso novo. Qualquer coisa por um metatarso novo. E aí eu não sei. Metatarso parece que é um ossinho. É um ossinho que parece que deu um problema nele, né? E aí um camarada, numa dessas postagens, colocou lá: por metade da sua fortuna eu arrancaria o meu metatarso na faca. É assim que a gente pensa. É assim que a gente trabalha. Porque a nossa concepção de glória é a fortuna do Neymar. E aí olha o Neymar falando, olha quem está lá, olha como ele fala: eu trocaria tudo por um metatarso novo. Como que um metatarso ele já dá ao sujeito a uma releitura da vida. Veja como que o nosso esquema de percepção ele é todo pervertido, todo invertido. Quem caminha com uma expectativa de glória como essa nunca vai saber o que é paz. Nunca vai saber. Vai ter muitas assombrações, muitas inquietudes, uma balança muito mais pesada para aquilo do qual ele vai ter que reclamar do que aquilo do qual ele vai ter para agradecer. Sempre. Agora, o que nós estamos falando aqui é que se esse tabernáculo aqui se desfizer, incluindo o metatarso, você entendeu? E todas as demais partes, temos da parte de Deus um edifício. É que a nossa autoestima, ela costuma ser tão depredada pela presença de um juiz interno, dilacerante, que diminui a gente, que cultua todas as vozes que jogaram a gente para baixo no nosso passado. Mas foi a minha mãe que falava, filho, era meu pai que falava, filho, mas foi meu ex-marido que falou, filho, mas foi minha ex-esposa que falou, filho, mas são meus filhos que falam. A gente cultua tudo aquilo que joga para baixo, de maneira a que se produz um estigma dentro da gente, que isso aqui que está sendo dito é algo que a gente só concebe na vida de Paulo, mas a gente não consegue, de repente, trazer isso como algo no qual eu possa acreditar para mim, que eu tenho um edifício, que o melhor edifício que eu posso imaginar é aquele desocupado de 3 andares, carcomido, invadido, que tem ali na minha rua. É o melhor edifício, Felipe, que eu consigo imaginar. Então, na verdade, para a fé se estabelecer, ela tem que se impor até na contramão de um fluxo de imaginações altamente tendenciosas e traumatizadas, da própria maneira como a gente foi nascido e criado nesse mundo de morte. Mas a esperança é que, se o nosso tabernáculo se desfizer, é que existe um edifício. E por isso, neste tabernáculo, quem compreende isso que está sendo dito, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos dessa fé, e não nus de algo no qual se possa acreditar para a vida eterna,
Pois, na verdade, os que estamos nesse casulo aqui, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso tudo é loucura aqui. Se duas uma, ou Paulo era maconheiro, ou então, velho, ele estava falando, sabe? É que a gente não leva a sério, né, velho? Assim, ou ele estava puxando uma erva, ou o cara estava, né? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Do Espírito. Ele preparou a gente. Porque se a gente minimamente consegue conceber isso, isso já é o atestado de que isso é. Olha que loucura. O simples fato de eu conseguir conceber isso, não nas minhas sensações. As minhas sensações, elas são a conexão com a presente ordem de coisas. É conceber isso no meu olhar, na minha mente, na minha consciência. Ah, Felipe, isso é possível de se conceber, mas aonde eu encontro ressonância disso aí? Nada. O máximo que você vai conseguir é produzir analogias com as plantas, com o movimento da natureza, com a borboleta que começa como minhoca, vira um casulo, depois sai voando. Você vai ver parábolas em todas as direções. Mas isso não é da presente ordem de coisas. Isso só se implanta no espírito, como uma compreensão íntima de quem visualiza e começa a abraçar isso para crer. Para crer, porque quando você começa a viver em função disso, a vida começa a ganhar uma riqueza de sentido extraordinário. Porque quem é que vai perder tempo entendendo isso daqui? Aí a gente assiste uma tragédia dessas, óbvio que a gente fica triste, absolutamente solidário com todos aqueles familiares que vivenciam essa interrupção abrupta, mas desespero de maneira alguma. Porque todos esses jovenzinhos vivem. Eles acessaram o plano daquilo ao qual eu conscientemente vivo para alcançar. Então, é que é difícil traduzir isso, mas é aquilo que o Caio diz, já é uma tristeza que carrega no seu bojo o consolo. É uma tristeza paradoxal que você vive. Eu estou triste, mas é uma tristeza que já carrega um estranho ânimo de glória no seu interior, no seu cerne. Esse é o paradoxo que a gente vai vivenciando. Pois, na verdade, estamos nesse tabernáculo e gememos angustiado, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, e outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Vocês conseguem entender isso? Esse corpo não me comunica a Deus. Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Por isso, inclusive, eu tenho uma crítica muito grande dessa verdadeira cultura que se implantou na igreja evangélica. Eu não sinto mais Deus. Filho, se um dia você sentisse, esse tabernáculo aí do lado de fora ia ser... Não tem como, né? Não tem. Uma coisa, outra coisa. Deus só é acessado pela fé. Pela fé. Se não for pela fé, o restante oscila.
Ora, a gente pensa que sente. Felipe, é uma coisa muito complexa, porque ela é mesmo correta, mas também Paulo fala que nós somos habitação. Somos. Você crê Ou nisso? seja, Você crê nisso? creio. Então tá bom. Isso basta. Se você crê nisso, isso basta. Agora, nesse corpo nós estamos ausentes. Há algo da ordem da ausência que caracteriza a relação minha no presente corpo com Deus. Cadê Deus? Mostra. Aponta. E aí? Ele está ali? Ele está lá? Ele está aqui? Onde? Aponta. A gente fala, ele está aqui. Está aqui como? Aí a gente vai entendendo que esse aqui é no amor. Esse aqui é no perdão. Quando Jesus disse para a gente ser como Ele, e que então Ele faria morada na gente a partir dessa obediência da gente à proposta dEle, é que essa fusão é de ser, não é da ordem da possessão. É aí que está o mistério da coisa. Você se torna Deus em miniatura, numa versão absolutamente singular. Isso é um mistério. Eu me torno Cristo em Cristo Jesus, naquilo em que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a fusão. Agora, Deus é algo antiteticamente oposto de poder ser provado no presente tabernáculo, porque o que mais caracteriza isso a nível sensorial é a ausência. É a ausência. No presente corpo, a ausência. Porém, o que me conecta? A fé. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Aí, versículo 7. Visto que andamos por fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Consegue entender isso? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que o que norteia a nossa relação não é a sensorialidade, mas é a fé. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha que interessante, o cara faz uma afirmação dessa, em que a maioria bateria 3 vezes numa madeira aí, né? Eu preferi isola isso. Eu deixar o corpo, estar com o Senhor. Nós vivemos numa geração que cultua o instinto de autopreservação e banaliza a esperança da glória. Pela fé e não pelo que vemos. O que novamente reforça de que o teor da relação não é sensorial, é pelo que eu acredito. Sendo isso, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, porque esse é o nosso galardão. Amigos e amigas, eu quero dizer para vocês que não há perda que não será sucedida por um reencontro. Não há perda que não será sucedida por um reencontro. E a nossa melhor conexão com o sentido da vida tem a ver com aquilo que a gente abraça para crer. E eu creio que todo o desespero, toda a angústia, toda a depressão, deflagrada a partir dessas tragédias, é porque nós estamos vivendo num mundo entorpecido por estímulos de todas as direções, sobrecarregando o nosso sistema psíquico com múltiplas preocupações, furtando do nosso espírito a esperança da glória.
a esperança da glória, que é a única coisa capaz de nos acalmar, capaz de nos dar um senso de continuidade, capaz de comunicar para a nossa alma: não se exaspere se você é eterno, se a eternidade te habita. Para que a pressa? Para que o desespero? Para que o desânimo? Portanto, somos uma geração que mantém o bom ânimo com remédio. Porém, sem a esperança da glória, é só assim que se viabiliza a manutenção de um bom humor. Porém, eu oferto aqui um alimento gratuito do Espírito do Evangelho, que você pode abraçar para crer hoje, de que a vida não tem fim. A única coisa que pode se conceber fim é o modo como a vida transcorre. Isso muda o tempo todo, porque nós somos filhos de um Deus que é Criador e está sempre criando. Então tudo é mutante, tudo muda, porém a vida é eterna. Portanto, descansai, ó almas aflitas, descansai nele, porque nós somos alvo de um amor do qual nós não merecemos, e isso foi unilateral na nossa direção, sem predileção de comportamento, de moral ou de merecimento. Nós somos alvos desse amor. E ainda que esse tabernáculo presente se desfaça, nós temos da parte dele um edifício. As vítimas de Brumadinho, do centro de treinamento do Flamengo, de Mariana, da Boate Kiss, todos eles já alcançaram. Todos eles já alcançaram. Nós ainda não. E o que vamos fazer com isso? Vivermos melindrados? Vivermos sequestrados? Vivermos acachapados pela nossa própria limitação do olhar? É um desperdício. É um desperdício de oportunidade. Se nós podemos crer que para além daquilo que a gente vê, não está nada fora do controle, do amor e do olhar dele. Porque é para lá que eu vou. Vou. Pode ser pela via de uma tragédia, pode ser dormindo. Vou. Isso aqui é temporário. Para mim e para você. Portanto, vivamos uma vida que faça sentido. Vivamos uma vida em amor. Vivamos uma vida de bom ânimo, entendendo que a morte nos foi dada. Nos foi dada. E eu resolvi aceitar, pela fé. E naquilo em que eu creio nisso, o meu próprio instinto de autopreservação, dia após dia, vai sendo lapidado nisso. O meu medo vai sendo lapidado nisso. Tudo em mim vai sendo lapidado nisso, nesse crer, que vai estabilizando tudo dentro da gente. Não percamos a esperança da glória nesse mundo que tem embriagado os nossos sentidos com múltiplas informações estarrecedoras que nos desconectam da videira verdadeira, por onde corre a seiva que mantém tudo equilibrado, tudo vivo, tudo regado de bom ânimo no nosso coração. Eu acho que é essa reflexão que eu gostaria de trazer. Gente boa, que estava pensando aqui, lembrando, fazer um retrospecto aqui. Eu acho que no passado que eu falo, tipo assim, durante minha estada aqui do plano, né? Eu via essa fé na glória muito presente. Muito presente nas pessoas que professavam. Né? Inclusive, era o foco principal. Era o foco, a glória. Só que isso, eu também hoje eu consigo enxergar que limitava de certa forma a conduta dessas pessoas no tempo presente. No tempo presente. Era uma fé duvidosa.
vindouro, no pós. Mas no presente, eles chegam a ser tipo alienados, digamos assim. Ok. Alienados até de certa forma insensíveis. Ok. Insensíveis, antipáticos. Ah. Quer dizer, em determinado momento, a coisa foi mudando. Né? Foi mudando. Que não se podia esperar só a glória vindoura. Teria que ter a glória do tempo presente aqui, nessa terra. Foi quando passou a se dar mais valor ao ter, né? Ao ter, você tem que ter. Para você ser, você tem que ter. Né? Então eu acho que, na verdade, o que as pessoas não conseguem ainda é ter o meio termo. O equilíbrio. O equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio. A fé na glória vindoura, como, ali é alvo, ali é destino. Mas até chegar lá, tem uma trajetória. É né? verdade. A fé na glória vai nortear o meu caminho, mas como é que esse caminho vai ser traçado? Aí foi quando você falou, o amor. Né? Porque muitas vezes essa fé ali se torna, acaba se, pelo menos no entender, ela se torna uma fé egoísta. Uma fé egoísta, não. E dane-se. Ok. Então eu acho que é algo que você tem que refletir e alcançar esse equilíbrio. Até porque se fosse pra gente passar por aqui sem nenhuma perspectiva de nada e só criando no pós, pra que serviria a vida na Terra? Sim, eu tô falando disso que o Frei falou, começou a minha memória, família de amigos meus que eram crentes na época, entendeu? E eu via como eles viviam, tipo assim, pensando alienadamente. Ali o tempo quem estava em volta deles. Existe, na verdade, quando a esperança da glória ela vira um dogma e ela se estabelece como uma cultura religiosa operando o olhar da coletividade, a tendência é a alienação. A tendência é a alienação. Porque é verdade, o que historicamente, pelo menos coletivamente, a história da religião apresenta é um movimento pendular. Quando não está no extremo, vai para o outro. Né? A própria Idade das Trevas da Igreja Católica era toda pautada nessa ideia de ir para lá. Só vale a pena o que é para lá, tudo mais era minimizado. Aí tinha todos os esquemas que eram estabelecidos a partir dessa alienação. Né? Aí depois vem o iluminismo e traz o outro extremo, da negação da transcendência, e só é verdadeiro aquilo que seja concreto, palpável, tangível, empírico, entendeu? É por isso que o caminho é tão individual. É individual. Porque a gente indo pelo coletivo, e isso não é só aqui não, em tudo que é tipo de coisa que você imagina na face da Terra, as pessoas não conseguem. Você vai se ligar a um extremo, é verdade. Na educação, a gente estuda educação, a educação há anos atrás, o tradicionalismo era de um jeito, aí começou a criticar o modelo tradicional porque tinha lá suas coisas, suas consequências ruins, e aí camba-se para um outro extremo de liberalismo total, e aí perde-se outras coisas. Aí você não consegue achar um meio termo, e é isso aí que você está falando, e eu enxergo que... Aí agora vem o Damares da vida e quer voltar para o outro extremo. E aí eu enxergo isso, eu enxergo que o caminho ele é individual, porque na sua experiência com Deus, enfim, que você vai tentando viver nesse meio termo, tentando buscar um caminho, né, no meio dessas confusões todas. É verdade, é isso aí. Mas isso é uma tendência da alma humana, né? Aprendi com você. Nós somos essencialmente bipolares. Né? E para a gente acertar um caminho do meio, um equilíbrio, a gente precisa sair do piloto automático. Porque se a gente deixar os automatismos das nossas propensões naturais, a gente é que nem carro sem alinhamento. Tu larga o volante, ele vai descambando para algum extremo. Para algum extremo. Porém, nesse tempo presente, né, embora super pertinente, eu acho que se estava furtando muito a esperança da glória em relação à glória que esse mundo pode conferir, que é transitória. Embora seja o óbvio,
né? Embora seja aquilo que no final das contas é uma mensagem que nós estamos familiarizados, é algo que acaba se escapando, porque o entorpecimento dos nossos sentidos é muito grande. É outro extremo, né? É outro extremo. É outro extremo, né? E que a gente não deixa essa peteca cair, minha gente.